Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um NitroCast, o seu podcast de dicas de RPG. Nitrocast, Nitrocast, doido demais, doido E hoje eu tô aqui com o Jorge Valpassos, um dos cabeças lá do Lampião Game Studio, que tá botando para quebrar. Me chamou muito a atenção, porque um dos meus alunos e amigo pessoal, já virou amigo também, o Lucas, ele joga o Belregard e me conta, eu li uma das versões do Belregard, não sei, fiquei apaixonado com o Belregard, show de bola, entendeu? Acho que tem tudo a ver até com o cenário Legião que eu escrevi, é bem no clima, assim, aquela coisa dark. Achei sensacional, então a gente vai conversar. Então, oi, Mr. Jorge, apresente-se aí para o pessoal, né? Sua formação, né? Você é historiador, coisa chique, né? Que está precisando hoje em dia, nós precisamos cada vez mais de historiadores no Brasil, né? Então, pode se apresentar para o pessoal aí. Salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando que você está ouvindo o Nitrocast. Estou aqui, Uhum. primeiramente, feliz por ter essa oportunidade de conversar com vocês. Para quem não me Primeira de conhece, para quem não me conhece, o meu nome é Jorge Valpassos. Eu sou um dos membros do Lampião Game Studio. Eu sou formado em História, sou professor, trabalho com ludopedagogia e socioeducação e já tem um certo tempo que estou junto ao Rafão, ao Jefferson e ao Diego Bernard, desenvolvendo alguns jogos de mesa, sobretudo jogos narrativos e RPG, né? Sobretudo RPG. O objetivo aí do nosso papo é conversar um pouquinho sobre o Lampião, e é muito bacana você ter dito sobre o Diego Barreto Azevedo, que lá do Movon e do Aventuras Ancestrais, que ele é um cara fantástico também. A gente sempre está trocando ideias, a gente participou ali fazendo uma leitura sobre o material que teve financiamento coletivo. Eu estou super feliz pelo sucesso lá do Story Art, do estúdio do Diego. E vamos conversar um pouco. Prepare-se, coloque seu chapéu de alumínio, porque vai ter uns papos meio de outro mundo aí Com nessa certeza. conversa. Com certeza. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho do próximo lançamento do Lampião Studios, né? Esse podcast deve sair no começo de abril, mais ou menos. A gente já está quase lá, né? E o próximo, como é que chama o próximo RPG que vocês estão lançando? Não, mas isso é uma coisa fantástica, né? Tipo, o Ah, nosso papo aqui no Nitrocast, a galera já vai ter furo, já vai saber antes de todo já tem mundo furo de aqui. reportagem. Isso. Isso, aqui tem informação, aqui tem novidade. Então, o próximo lançamento aí do Lampião se chama Encantos. É um Aham. jogo, é um RPG é um RPG que tem uma temática descontraída. Ele é um RPG de humor. Ele a pegada dele é a seguinte: são adolescentes e estudantes do ensino médio de um bairro no interior, de um bairro de periferia, não é tipo um grande centro urbano, que eles por um acaso, toparam com alguma espécie de metal sobrenatural, tipo, caiu um meteorito, e quando eles toparam com essa coisa meio que veio de outro mundo, de outro planeta, eles começaram a manifestar poderes, numa pegada bem tipo Super Sentai, sabe? Uhum. Sendo que quando eles começaram a utilizar esses poderes, as coisas mais absurdas do mundo, como mangas demoníacas, o mundo do videogame entrou na realidade, essas coisas estranhas começaram a atacar o bairro. Então você tem ali, é um RPG de humor, que faz meio que uma sátira, uma brincadeira Uhum. sobre garotas mágicas e Super Sentai, e tem algumas brincadeiras nesse RPG, inclusive tem alguns elementos meio que de realidade aumentada, Ah, que show. tem Legal. coisas que os jogadores vão fazer que vão influenciar no gameplay, ali nas mecânicas do jogo. Então o jogo está bem divertido e deve sair para os próximos meses.
Interessante. Os protagonistas são jovens, são adolescentes do Encantos RPG? Exatamente. Ah, Todos os protagonistas são adolescentes, estudantes do ensino médio, que por um completo acaso, não tem aquela coisa de serem os escolhidos, não tem o chosen one. Eles sei. estavam Uhum, literalmente de passagem. uhum, Por acaso, às vezes nem querem ter aqueles poderes, os poderes chegam até eles e quando eles uhum. começam a desfrutar os poderes, porque assim, né? Uma das grandes brincadeiras é legal, eu tenho o poder de ler mentes. Para que eu vou usar isso? Para colar para a prova, porque eu sou um estudante do Aham, ensino aham. médio. É um E no esquema. meio, Aham. no meio dessa brincadeira que eles vão descobrindo que tem poderes e tal, que o nome dos poderes são encantos, literalmente, Uhum. coisas muito estranhas começam a acontecer e eles são quase que jogados para o papel de serem os heróis do bairro. E no Sei, lugar de sei. ser tipo, proteja a Terra, ou proteja o seu planeta, proteja Tóquio, proteja Nova York, Mais localizado. proteja A o seu vizinhança. Amigo da isso, vizinhança, tipo é Homem-Aranha. exatamente. É bem por isso, bem essa pegada mesmo. Ah, que legal, show, show. Tem alguma mecânica, assim, ele é mais narrativo, ele usa dados, ele usa cartas, ele não usa dados, como é que é? Ele usa apenas dados de 6 faces, mas ele tem uma Ótimo. mecânica um pouco diferente, não é. Você não tem que bater exatamente o número-alvo. Ele tem 3 recursos diferentes, que eles são esgotáveis. Um é vitalidade, tipo pontos de vida, mas você pode meio que gastar para ter alguns esforços. Tem a sua vontade, que você queima a sua vontade para fazer o poder especial, se transformar e Uhum. tal, etc. E tem os recursos, que é um tipo de pontuação que você tem para fazer coisas típicas de sketch de humor, por exemplo. Bem que a gente Hum. precisa, bem que seria bom se a gente tivesse um pé de cabra para arrombar isso aqui. Chega um cara, eu trouxe um pé de cabra. Tem uma Entendi. mecânica para essas coisas acontecerem e Então, tal. então é um RPG de tom de comédia, assim, é como se fosse. Tá me lembrando muito anime, eu acho que eles chamam de Eki, não sei, né? De garotas mágicas, que tem toda aquela ação sobrenatural, mas também tem uma palhaçada por trás, o povo, why did you do that? E tal, Isso. tipo, né? É Tipo uma pegada aqueles é uma pegada de comédia com uma roxojo, né? Que é mangá Garotas shoujo, é Mágicas. isso, isso. Isso. Esse Marro Shoujo, né, que é Garotas Mágicas, ele até está sendo, hoje, ele meio que virou um subgênero e tem várias possibilidades hoje lá no Japão. Tem os Marro Shoujos que são bem dramáticos, tipo Madoka Uhum, Mágica, e tem outros que são extremamente escrachados. Eu sei, dou sei. um exemplo, um que até foi transmitido aqui no Brasil, que é o Super Pig. Então, que é uma Aham. garota mágica que quando ela se transformava virava uma porquinha e tal. Ah, eu Era lembro, Super Pig. e é o exemplo é Tinha, mais tinha, super é, é tinha, mais tinha, Super Pig do que Sailor Moon, o sei, Encantos. sei, sei. É mais malucão, né? Eu É lembro que mais tinha também um desses. Não é Super Sentai, é Tokugatsu. Tokugatsu, eu não sei direito o nome. Tokusatsu. Tokusatsu, teve um Tokusatsu que eu lembro que era uma menina, uma princesa, que ela falava assim: mesmo que Albert Einstein, o criador da teoria da relatividade, ou te perdoasse, eu não perdoo. Era uma princesa. Ela tinha É até uma a menininha, Patrine. É a Patrine, Patrine. maravilhoso, maravilhoso, obra-prima, fantástico. Ela tinha uma amiguinha dela, aquela mini Patrine, assim. Muito bom. Então dá para fazer esse tipo de jogo, né? Outro anime que eu tô lembrando, pelo que você foi falando, é o maravilhoso obra-prima do humor japonês. É velho, então, porque eu sou velho, eu sou fã de anime desde os anos 80, né? Mas ele chama Excel Saga. Então, para quem está Ah! escutando, pode Nossa, assistir, caça na internet, porque é a coisa mais maravilhosa do planeta. Eu nunca vi Excel, um anime tão doido. Excel Saga tem umas coisas nonsense, até o próprio encerramento, Totalmente, que é um é. gato cantando, é fantástico. Tem o Pedro! Que Pedro! o vazio cósmico, um buraco negro cósmico apaixona pelo Pedro!
Então o Muito Encantos engraçado. pode seguir nessa linha, né? Nessa linha mais Isso. surreal, assim. E tem uma coisa bacana no Encantos, que é o seguinte, é, o jogo todo ele é pensado para ter mecanismos de recompensa para construção de laços de amizade, porque são adolescentes, então se você sacrificar para proteger o seu amigo, você ganha ponto de experiência, se você meio que é, fizer alguma ação, que essa ação é mais voltada para o coletivo do que algo mais individual, você também é recompensado por isso, então é claro, é bem escrachado, é de humor, mas ele é sobre amizade. Os três conceitos Sei. centrais de Encantos magia, aventura e amizade. O jogo todo é em Ah, cima que disso. legal. Nossa, que bom. Então esse é o mais novo, né? O RPG Encantos. Mas a Lampião já está aí desde 2013, né? Pelo que eu Há vejo na bastante tempo. página. Já está há É bastante bastante tempo. tempo. Então, vamos primeiro assim para os primórdios da Lampião Game Studio, gente. E no podcast de hoje também, o grande Jorge vai dar dicas para você aí que está escutando, que está assistindo aqui no canal Newtonito também, de como montar o seu game studio, né? Como montar, como organizar, né? Aqui em Belo Horizonte tem os games studios mais antigos, assim, sensacionais. Tem o Secular, que lançou um monte de jogo, Busca Final, o Violentina, que é maravilhoso, né? Do Eduardo, e que agora ele mexe mais com board game, cada board game medonho, né? E se bem conceitual e tal, tem Chegou um o. reforço de peso para Secular, que foi anunciado o Júlio Matos, autor Júlio do Matos ED. também O outro, ED, esse fantástico. mandou. Então, como é que começou o Lampião Game Studio? Quem que teve a ideia? Vocês se reuniram na faculdade, na internet? Como é que foi? Conversar com o historiador sobre o início de alguma coisa, vamos tentar não ser prolixo, vamos lá, conversar aqui de uma forma tranquila. Então, Pensa, faz que nem o Eduardo Bueno, lá do Buenas Ideias, entendeu? Você fala assim, ó, começou assim, e aí os caras muito doidos. eu tenho que literalmente fazer um Ah, papo de historiador pro Lampião, porque porque assim, o historiador ele lida com documentos, ele não é uma ah, testemunha ocular e ele vai construir uma narrativa de acordo com a análise dos documentos. fazer o contexto Ainda que sociológico, né? Ainda que a conjuntura atual, que o ministro da Educação não acredite muito na questão aí de documentos, de fontes, ficar negando aí algumas coisas na história, é assim que se faz, tá? A gente trabalha com a documentação, com as fontes históricas. Joia. E por que eu tenho que falar isso sobre o Lampião? Porque eu não estava lá no início. Ah, entendi. O Lampião ele é uma iniciativa que a gente faz uma brincadeira que é muito parecido com banda, porque teve outras formações. Ah, Digamos que a gente está essa é a formação atual, já houve outros integrantes, a galera que entrou, que saiu, e da formação inicial do Lampião, estão lá desde o início, está o Rafão Araújo e o Jefferson Neves, que eles já eram amigos virtuais, inclusive são de cidades, estados diferentes, e aham. eles já eram grandes amigos e eram jogadores de Reinos de Ferro, e eles eram muito amigos de um fórum chamado Reduto do Bucaneiro, que tinha uma Ah, página sei. bem grande. Eu acho que eu conheço o Rafão. Se não me engano, eu conheço o Rafão. Eu acho que Sim, sim. Entendeu? Eu acho que eu conheço. Eu acho que eu conheço o Rafão. Que ele é do Reinos de Ferro. Eu lembro dele com Reinos de Ferro. Ah, doido exatamente. demais. Então se Eu posso conheceram lá no dizer, fórum. exatamente. Eu posso dizer que o Rafão deve ser, sei lá, um dos embaixadores de Reinos Do de Reinos de Ferro Ferro. aqui no Aham. Brasil. Eu, inclusive, vinha conhecer Reinos de Ferro por meio do site, né, do Reduto Bucaneiro do Rafão, Ah, que é o grande hub, né, o ponto lá que a galera vai pegar referência aqui no Brasil, tem muita informação atualizada e tal, e eles já eram amigos por ali. E o Jefferson hum. e o Rafão, eles começaram a trocar ideia e desenvolver
já tem muito tempo o Beauregard. Então, é uma coisa curiosa que o Beauregard teve financiamento coletivo no ano passado pela editora New Order, mas ele é o real primeiro jogo do Lampião. Só que, como é um trabalho de fôlego e que demora muito tempo para ter uma consolidação, né? Não é, você não faz um manual de RPG de 300 páginas do dia para a noite. A questão é um pouco mais Demora, complicada. claro. Nossa, mãe, Demora. é. Eu acho que eu estou conversando com uma pessoa que deve ter ouvido por anos. E o Legião, quando sai? Então, a gente É. sabe que é exatamente isso. Virou um meme. É. E o Legião? Então, 5 anos de trabalho. sim. E olha que o que saiu são 110 mil palavras. Eu Uhum. escrevi 500 mil. Então, o que saiu é mais ou menos 1/5 do material que tem para a Legião. Se o povo gostar, tem coisa pra caceta, sabe? E demora e você rever, e principalmente porque no caso de RPG, você deve saber muito bem, né? RPG é um trabalho coletivo quando Sim. você escreve um RPG, porque você pode até escrever um RPG inteiro, mas chega uma hora que você tem que testar, você tem que ver com o público, ver com um grupo de pessoas, e na maioria das vezes, no meu caso, a gente fez de 2 pessoas, a gente foi um trabalho que é um ping-pong que a gente vai chegando às ideias, né? Então, Exatamente. demora isso. E qual foi o primeiro RPG? Esse primeiro que você está falando? O primeiro a ser escrito, né, foi o Beauregard. Ele foi publicado no ano passado. Inclusive, ele ainda está na pré-venda. Se você ainda não conhece Beauregard, dá uma pesquisada, está lá na pré-venda da editora New Que Order. o Nitra Proves recomenda, pode comprar, que é maravilhoso, é bom demais, tá? Eu ainda vou mestrar aqui no canal um Beauregard. O pessoal lá do Que Você Faz tem uma campanha de Beauregard A campanha maravilhosa. completa. Se deseja Assistam lá, conhecer, assistam. O porque Beauregard ele é sensacional. é um RPG de terror medieval, é a fantasia sombria, é bastante dark, Isso. intenso, bem Clima de bacana. Berserk, por exemplo. Imagina É sensacional. Berserk. Eu achei o Beauregard. A gente pode até falar um pouquinho do Beauregard, aproveitar essa janelinha. Eu achei o Beauregard uma espécie de mistura de fantasia medieval, né, com cult, que é para mim o meu RPG favorito de horror, porque lembra muito. O cult tem aquele lance dos pecados, da encarnação, dos vícios, e tem esse esquema todo, Exato. né? E o Beauregard trabalha muito bem isso. Tem um sistema que promove isso. É um sistema, o sistema do jogo, ele é integrado com a temática do jogo de horror medieval barra pesada. Não é um RPG leve, é um RPG para adulto, pelo menos até agora o que eu vi. Eu Sim. recomendaria para adultos, tá? Eu recomendaria antes do jogo o mestre conversar com os jogadores, falar dos temas que podem ser abordados, tá? Porque a gente faz isso com Cult, a gente faz isso até com Call of Cthulhu, quando você pega RPGs de temática de horror mais pesada, né? Então é legal você, antes de começar um jogo assim, a minha recomendação, converse com os seus jogadores, explica como é, explica os temas, pergunta se tem algum tema que eles vão ficar assim, se tem alguém que tem algum limite ou alguma coisa, fala, não quero mexer com isso, não quero mexer com aquilo. Sim, se intere, porque quando o bicho começa a pegar, pega mesmo e é muito bom, né? Para quem gosta, eu adoro RPG de horror, é fenomenal, né? É bem interessante, né? É E, excelente. É muito bom. Mas voltando a essa breve história do aí eles Lampião, começaram a fazer o Belregard juntos, eles começaram a né? fazer o Beauregard juntos. Uhum. Os dois lá, como o Jefferson fala, os dois começaram a escangalhar propriamente escrevendo o jogo, porque. E aí o que acontece? Durante a escrita do Beauregard, começaram a aparecer outros projetos. E teve um ano que foi um ano que fez uma grande diferença, foi 2014, que eu tive contato com o Jefferson e com o Rafão pela internet, e rolou um grande evento na Universidade Estadual do Rio de Janeiro,
e que nesse evento, já em 2014, havia um jogo rápido, um kickstart do Beauregard. Doido. E eu fui narrar e eu fui conhecer pessoalmente o Jefferson, que viajou para cá, para esse evento, um evento grande, foi dentro da faculdade e tal, várias mesas de RPG espalhadas, ele deu uma palestra sobre a criação lá do cenário e tal, que ele também é historiador, Show, o Jefferson, show, e eu show. fui narrar o Beauregard, e eu fui com um hábito franciscano narrar o Beauregard. E aí o Jefferson falou: "Que isso, cara? Como assim, tal?" E aí eu narrei, foi uma coisa assim meio catarse, porque a aventura é um pouco pesada, né? O riso sobre as áreas ancestrais e tal. E dali para frente a gente começou a conversar sobre desenvolvimento de jogos, porque eu tinha algum material de algumas coisas que eu fazia em casa, jogava com os amigos e tal. Eu tinha um projeto que eu estava desenvolvendo que era o Sarjeta Sereno e Solidão, que foi o RPG de estreia já com selo Lampião. O resto eu fazia algo mais para os amigos, Suplemento. Uhum. suplemento, lançava gratuitamente. O primeiro material que eu desenvolvi, que eu publiquei pelo Lampião, foi o Sarjeta Sereno e Solidão, que ele é um jogo de sobrevivência nas ruas. Você interpreta uma pessoa em situação de rua que Uhum. precisa de recursos Legal. e viver na vida, encarando todos Se os. virar para sobreviver. Uhum. Exatamente. Legal. A gente tem meio que um modus operandi no Lampião, que quem está gerindo um projeto tem os demais como leitores críticos e pessoas que fazem teste e tal, e É. ali a galera meio que já foi falando: caramba, pô, é bacana o Valpassos, que ele tem uma pegada assim meio que de contextualizar tipo um problema social ou fazer uma questão Uhum. política. E aí foi feita a parceria com o Rafão para o desenvolvimento do The Loyal. O The Loyal foi um Uhum. jogo que foi escrito a quatro mãos, assim como o Beauregard foi pelo Jefferson e Rafão. O The Loyal foi pelo Rafão e por mim. Que aí teve financiamento coletivo, que saiu pela pensamento coletivo, a gente bateu as metas e tal. E é um RPG sobre resistência e liberdade. Você joga com a trupe de libertadores, uma galera que está na resistência. Como, por exemplo, a gente tem como cenário base uma Alemanha nazista invadindo a França, e tem ali os partisãs, né, que é a galera da resistência. Colaboracionista. Ah, é isso. A galera da Aí tem os resistência. Uhum. A gente joga com a galera da resistência. Tem lá toda a França de Vichy, os colaboracionistas e tal. Sendo que essa estrutura de você jogar com a resistência, dentro do The Loyal, não precisa ser necessariamente Segunda Guerra Mundial. Você pode estar em outras situações, desde experiências quilombolas, sendo a resistência contra a escravidão atlântica que rolou aí por Uhum. centenas de anos. Pode ser uma resistência, é, vamos dizer lá, Pode criar um mundo fictício um de mundo uma distopia fictício. futurista, 1984, né? Admirável Mundo Exato. Novo, alguma coisa assim. É um jogo de E resistência. é É um um jogo jogo de resistência. revolucionário. Isso. E quando a gente escreveu o The Loyal, nós desenvolvemos um sistema que se chama Sistema Laventure, e que esse Sistema Laventure é o sistema que é meio que o carro-chefe do Lampião. Tem outros jogos que utilizam as mecânicas, né, desse sistema, cada um, claro, encaixado em um determinado cenário, uma determinada proposta, mas uma das bases do sistema Laventure é que, durante a partida, há subobjetivos, tem pequenas coisas que são normalmente chamadas de minúcias, que quando esses objetivos são alcançados, você tem mais chances de ter um final de aventura melhor. Você é recompensado por cumprir determinadas subobjetivos no meio da partida, porque quando acaba a partida, um dos jogadores faz uma jogada de dados que é meio que climática para ver, e aí, o que acontece, e dá um cliffhanger para o próximo episódio. Vou dar Legal. um exemplo do The Loyal, por exemplo, uma missão em chamas que sei lá, sequestrar um Panzer.
pegar um Panzer Sei. para resistência. É uma missão, Ah, que uma legal. narrativa pulp, e um dos objetivos é não matar inocentes. Se você matar inocente, você vai ter o dado do triunfo, que é jogado no final, não vai ser um valor tão alto, vai ser um D8 ou um D6. Agora, se Uhum. você não mata inocentes e ainda liberta, você descobre no meio da aventura que tem algum libertador lá, algum membro da resistência que está preso, você ainda consegue libertar ele, não mata inocentes e pega o Panzer para você, você no final joga um D10, um D12, e isso vai te dar mais chances de ter um próximo episódio, por assim dizer, com mais Uhum. recursos, né? Você vai ter mais gente lutando com você, a população vai estar a seu favor, porque você não é visto como um tirano, você não matou todo mundo, você só lutou contra os invasores e tal. E esse é um elemento, né? Claro, estou aqui super resumindo, tem mais mecânicas de como que isso acontece no jogo, que isso faz parte de outros jogos. Vai fazer parte Legal. do Encantos, que eu falei agora há pouco, tem os finais diferentes de uma aventura de Encantos, do Arquivos Paranormais, que isso significa a resolução do mistério, tipo, resolveu o mistério e aí, então você tem essa jogada no final, que é o dado da solução do caso, e também vai ter isso no Ceifadores. Ceifadores é o jogo do Lampião do segundo semestre desse ano, que você joga com assassinos profissionais, uma coisa meio Hitman. Você Uhum. tem ali cada partida é uma execução, e aí você, durante o jogo, tem que cumprir determinados objetivos para saber se você vai matar ou não o seu alvo, né? Você vai Ah, ou não fazer interessante. uma. E aí, depois da publicação do The Loyal, chegou o quarto mosqueteiro, né? Já tinha o Rafão, o Hum. Jefferson e eu, nós três, e chegou o D'Artagnan, que é o Diego Bernard. O Uhum. Diego é o mais novo membro do Lampião, ele chegou há pouco tempo. Ele é o autor do Neo Galune e também do Asfalto em Chamas, e ele fez comigo e com o Rafão o Duelo RPG, que ele é um jogo sobre espadachins em uma cidade que recebe todos os melhores combatentes do mundo, por assim dizer. E aí o Diego chegou mais cedo, mas já chegou batendo a mão na massa. Ele é um cara fantástico. Somos nós quatro agora. Nessa formação, como eu falei, meio que de banda, chegam alguns, saem outros e tal. A formação atual somos nós, já tem aí alguns anos, né, de estrada e com muitos títulos, desde linha gratuita É, até é. os maiores. Eu ia falar isso. Então, pessoal, o pessoal quer conhecer mais sobre o Lampião Game Studios, o link vai estar aqui embaixo no show notes, mas é muito simples, é lampiãogamestudio.wordpress.com. Lá me impressiona que tão pouco tempo vocês têm muito jogo feito por vocês, né? Ó, RPG brasileiro, feito aqui no Brasil. Arquivos Paranormais, Bel Regade, Desafiantes, The Loyal, Pesadelos Terríveis, Sombras Urbanas, Travessias. Tem um monte de RPG gratuito, o pessoal pode conhecer, bem interessante, né? Baixa lá no Dungeonist. E vários também independentes, Asas da Vizinhança, Asfalto em Chamas, Causos, né? Saqueadores do Destino, né? Muito, muito legal, muito legal. Tem algum. Arquivos Paranormais, né? Que eu vejo que é um lançamento, a capa ficou sensacional. Como é que é? Fala um pouquinho dele para o pessoal conhecer, porque eu achei interessantíssimo a premissa e tal. Como é que é E Arquivos, o Arquivos? Arquivos Paranormais, ele é um RPG que te coloca no papel de um investigador do sobrenatural. Aquele tipo de Sei. crime que a polícia não vai resolver, aquele tipo de mistério que aparece em jornal sensacionalista e que ninguém dá crédito, mas que é verdade. Sei. Pensa em uma narrativa como de Arquivo X, ou Uhum. mesmo Supernatural, ou se você quiser fazer algo mais de comédia e com menos seriedade, MIB. Há Uhum. algo sobrenatural, que pode ser alienígenas, demônios, seres de uma dimensão paralela, e aí eu digo que até Twilight Zone é uma grande referência, né, por diferentes episódios, e que existe um grupo de pessoas que sabe que aquilo dali existe e é treinado para lidar com aquilo. Em Uhum. Arquivos Paranormais, a ideia é que cada partida funcione como um episódio de um seriado de TV, bem como o Arquivo X, por exemplo.
e que os jogadores eles interpretem operativos de uma determinada agência, que é uma instituição maior, pode ser tanto algo menor, tipo uma agência de detetives privado, alguma coisa assim, bem aquela estética Tipo do tradicional de noir, Supernatural, né? assim, Isso, pode ser um grupo pequenininho, né, de de caçadores do sobrenatural, né? isso. Ou pode ser algo maior, pode ser Uma relacionado a instituição, uma né? instituição como em uma divisão do FBI, no caso do Agentes da Shield, né? Tipo agentes da agente da Shield. Shield, ou ainda, para quem gosta de Hellboy, né, tem a BRPD, que é uma instituição de certa forma maior e já está há muito tempo por aí, ou se você quiser pensar de um jeito mais freelancer, né, o John Constantine, lá em Hellblazer, ele é um cara das ruas que conhece, que sabe que coisas sobrenaturais existem, vira e mexe, se lida com exorcismo, aposta, joga pôquer com demônio, esse tipo de ação Certo, entendi. pode rolar. O que acontece? Se eu simplesmente colocasse um jogo que você é um detetive que lida com o sobrenatural, às vezes a tendência é o jogador pensar numa estrutura meio monstro da semana. Você vai aparecer um monstro, vai lá, mata o monstro, depois na outra semana aparece outro monstro. Só que esse tipo de narrativa, para quem costuma ler quadrinho ou assistir seriado, não é exatamente assim. Vira e mexe, você faz um acordo, você conversa com um fantasma ali que está assombrando uma casa para ele sair dali, ou faz um ritual. Não é exatamente ter um monstro para você matar. Você resolve o arco, né? O arco narrativo. Tem um mistério, tem uma coisa, tem que descobrir como solucionar o problema, né? Ver o que está acontecendo primeiro e ver diversas formas de solucionar aquele problema, né? E o grande desafio da escrita, né, do desenvolvimento do Arquivos Paranormais, é criar um jogo que tornasse isso atrativo para os jogadores. Porque se houver uma simples mecânica de chegar lá e encontrar, entre aspas, um monstro e derrotar um monstro, isso vai ser muito parecido com uma pegada meio Murder Hobo, né? Beleza, a gente tem aqui as nossas armas, eu vou entrar ali, vou detonar todo mundo e acabou, passa o XP e tal, etc. Não é exatamente sobre isso, é um jogo de investigação. Então, a pegada toda não é ser tão poderoso, ter grandes armas, saber o que está acontecendo. Então, todas as mecânicas do Arquivos Paranormais têm a ver com a investigação, com o mistério, por vezes com conspiração. Uma das coisas que eu costumo fazer, até quando eu vou fazer alguma demonstração em eventos e tal, é levar algum tipo de aventura que os jogadores eles também precisam subir o véu no final do caso, que é por exemplo, apareceu um demônio no meio da praça. Só que a população não pode saber que é um demônio. E aí? E aí os jogadores vão ter que se virar, convencer a galera que aquilo ali é um filme, estava só sendo filmado, é efeito especial, sabe? Criar alguma coisa para dissuadir a galera. Porque no final das contas é isso. É claro, há algumas narrativas que tornam isso mais até pitoresco, que é a questão do neuralizador do MIB, né? Olha aqui rapidinho para minha caneta e pum, apago sua memória. Mas todo mundo tem acesso a isso? Às vezes não. Então é legal brincar com isso também, porque a ideia é manter o sobrenatural, a verdade e tal, só de conhecimento da instituição, porque senão as pessoas iam todas ficarem loucas, né? O que está acontecendo? O meu carteiro é um alienígena, socorro, sabe? Essas coisas todas. Então, é esse tipo de pegada que o Arquivos Paranormais tem. Ele é um jogo que tem... Ele é modular, então você encaixa algumas regras, tem muitas regras opcionais para você montar ali a tua experiência. Ele é um jogo que é fácil de aprender, ele usa dados de 4, 6, 8, 10 e 12 lados. Aí a galera que fica assim, eu não uso D20. Poxa, tem tanto jogo que usa D20, esse não usa D20. Ele usa esses outros dados. E a ideia do jogo é que o mestre de jogo em Arquivos Paranormais, ele é chamado de diretor. Ele tem esse nome de diretor porque ele tem algumas mecânicas, de certa forma, cinematográficas para fazer enquadramento, para aumentar o
o andamento da história. Então ele tem ele tem esse termo, ser diretor, porque ele vai gerenciar ali alguns recursos para emular essa experiência de Como se fosse série. cinematográfico, como se fosse uma série de televisão. Como se fosse uma série de TV. Inclusive, quando tem aquela jogada de dados no final para ver se o mistério foi resolvido e não e tal, o diretor ele faz as cenas do próximo episódio, de acordo com o resultado do dado que cai ali. Aí ele faz o teaserzinho do episódio da semana que vem. Isso é bem bacana. Ah, que legal. Então é um jogo que trabalha uma narrativa cinematográfica, né? Com provavelmente, sei lá, ato 1, 2, 3 e 4, né? Como série de televisão. Ah, vou fazer uma cena aqui, essa cena vai ser no lugar tal e tal, faz o framing, e aí toca. É legal, bem interessante. Bem essa É bem pegada. assim. Inclusive, isso tá presente ali na própria ficha de personagem, porque os jogadores eles têm um recurso, que é um recurso finito, chamado pontos de protagonismo. Ninguém perde a suspensão de descrença ali quando está assistindo uma série, que vê um cara que acabou de tomar um tiro no joelho e continuou correndo. Só que se você tomar um tiro no joelho, você não continua correndo, e na série aquilo acontece. Ninguém fica contando as munições quando tem uma troca de tiro num seriado com um detetive. Ninguém fica assim, 1, 2, 3. Peraí, era para eles ter recarregado aqui agora. Então, esses pontos de protagonismo, eles servem para que o jogador, em alguns momentos, tem uma mecânica chamada chamar os holofotes para si, que é aquele momento que você está chamando muita atenção para resolver o problema, do tipo, caramba, a gente precisa fazer isso agora, como eu posso dizer, ultra necessário, pode ser humanamente impossível, mas, poxa, isso aqui é um seriado e eu sou o protagonista, eu não sou um puro coadjuvante, eu vou conseguir fazer isso. Aquele momento meio MacGyver, né? Vou criar aqui uma bomba usando um chiclete, um clipe de papel e um isqueiro, sabe? Essas coisas podem acontecer. É claro, você não tem como fazer isso a todo momento, até porque os recursos são finitos, e esses são os mesmos recursos que são utilizados quando você está em combate. Então, se você gastar os seus recursos todos de protagonismo para fazer uma cena incrível no início, muito provavelmente você vai ser o primeiro a morrer por abrir a porta inadvertidamente. É aquele personagem do filme de terror, que é aquele primeiro cara que abre a porta que você sabe, esse cara vai morrer. É mais ou menos isso que acontece com aquele cara que se empolga. Nossa, eu posso fazer isso e eu posso fazer isso. Beleza, seus recursos estão acabando. Você vai cair a escada e você pode morrer logo depois. Então é isso. Ah, legal. Mas ele tá tendo... O Arquivos ele tá tendo um retorno super bacana. É o segundo RPG do Lampião pela AVEC, segundo jogo meu pela AVEC, o primeiro Pesadelo. Ah, legal. Show. E a AVEC começou com RPG com o Lampião. Antes do Lampião, a AVEC editora não tinha nenhum RPG. O Pesadelos Terríveis ele foi uma meta extra de um quadrinho chamado Belladonna, que se batesse uma meta extra ia ser feito um RPG. A Ana Recalde, amiga minha, roteirista, pessoa simplesmente incrível, me convidou para escrever o RPG do Pesadelos Terríveis, que já ia ser publicado pela editora AVEC. E o Arthur, vendo o trabalho do Lampião e vendo Pesadelos Terríveis, ele chegou: vem cá, garoto, vamos fazer aqui uma conversa e tal. E aí começou esse trabalho de contrato e tal, de ter a publicação pela VEC. Está sendo uma experiência super bacana. Esse namoro, o Lampião e a VEC, já daqui a pouco vai fazer umas bodas aí. Já está super positivo. Ótimo, excelente. Bem, tocou num assunto bem interessante, eu acho, para quem está escutando. Eu gosto de perguntar da experiência do pessoal, né, que vem aqui no Nitrocast, que trabalha com RPG, para ir orientando as próximas gerações de criadores e tudo, né? Então, olha só que interessante, pessoal. O Lampião Game Studio começou como um estúdio virtual, né, publicando praticamente PDFs, né? E até que a qualidade dos jogos de vocês foi chegando no nível tal que começou a chamar a atenção das editoras, né? Você tem o Bel Hergade pela New Order e tem o Pesadelos Terríveis e o Arquivos Paranormais pela AVEC.
né? Então, e o Deloyal pela pensamento coletivo. A Deloyal pelo pensamento coletivo. Tem um outro aqui também que parece que foi publicado, vamos ver aqui, Sombras Urbanas, eu vi que tem um que tem Sombras um... Urbanas Urbanas foi e o Aster Travessias Editora. pela Aster, isso. Pela Aster Editora. Travessias Então, e Sombras isso, Urbanas. exatamente. Então, gente, olha só, eles fizeram o trabalho deles, começaram, o trabalho foi chegando no nível tal de qualidade, né? Esse Aster, nossa, a capa é maravilhosa, esses Sombras Urbanas, né? E até que chamou a atenção das editoras. Foi algo que aconteceu comigo também. Então, pessoal que quer entrar nessa área por amor, tá? Porque dinheiro é muito pouquinho, é muito pouquinho. Tem que cair na real, né? Mas você vai por amor e, quem sabe, mais nos próximos anos, a gente expandindo o número de jogadores de RPG de todos os tipos no Brasil, a gente possa ter cada vez mais novos estúdios e criar uma economia sustentável para os criadores de RPG brasileiros, que isso é muito importante. A gente precisa, eu falo sem parar, que a nossa principal, a nossa geração atual, assim, de criadores de RPG, eu acho que a principal tarefa que a gente tem é de expandir o hobby, expandir o máximo. O Brasil é gigantesco, tem quase 200 e tantos milhões de habitantes, e talvez tenha no máximo 50 mil jogadores de RPG, em 200 milhões de habitantes. Então, a gente tem muita coisa para crescer ainda, né? O pessoal precisa conhecer o hobby e precisa expandir e precisa também a gente criar esse mercado, criar um mercado para poder estimular cada vez mais novos criadores a entrarem e arriscarem e a pirarem o cabeção, ter criatividade, tudo, né? E então, olha, tá um negócio aí interessante do Lampião, né? Essa união da Lampião Studios com várias editoras diferentes. Isso é muito interessante. E quais seriam, então, as suas dicas para quem tá... O pessoal viu o Lampião e falou assim, nossa, eu moro aqui em São João de Deus me livre, estou a fim de fazer, no meio do interiorzão de Minas, no sertão, né? Estou a fim de fazer um estúdio de criação de RPG. E qual que seriam as suas dicas, né? O que você aprendeu nessa travessia, né? Até agora. Eu sei que vocês ainda estão no começo, porque começou em 2015, 3 anos só, né? 4 anos só, mas o que você já aprendeu, né? Então, é aquilo, né? Um título publicado é recente, mas acho que a gente carrega, nós somos seres com várias dimensões, né? Então, ainda que eu esteja começando, né? Tem realmente pouco tempo, a gente tem que pensar primeiro que a gente não está desbravando o RPG do nada. Já tem algum tempo do RPG no mundo e também algum tempo do RPG no Brasil. Acho que o primeiro ponto que eu queria comentar sobre isso é que eu não me vejo como alguém que está revolucionando o mundo e que sou a grande novidade do mercado e tal. Já tem uma galera desde o final dos anos 80, início dos anos 90 Não, aqui no Brasil sim. Desbravando. Sim, Isso sim. é uma coisa, sei lá, eu acho Mas o mais eu acho engraçado que é é que... muito importante. Diga. Mas todo mundo é pioneiro. O que eu acho engraçado no Brasil é que a gente é um povo sem história, né? Totalmente amnésico, totalmente desmemoriado, totalmente sem história. E toda vez, todo criador de arte, escritor, quadrinista, whatever, né? A sensação que tem quando você está fazendo e a dificuldade imensa que a gente encontra para publicar, para divulgar, para convencer o pessoal a experimentar um jogo de RPG brasileiro e tudo, essa dificuldade é tamanha que a sensação que dá para a gente, todos os criadores, e olha, eu escuto isso de todo mundo, escuto isso de músico, escuto isso até de áreas da arte e da criação, que tem tradição no Brasil, a sensação que você está começando sempre do zero. É muito engraçado isso. É sempre do zero, por causa das dificuldades, né? Então, por isso que eu acho importante esse trabalho de expandir, né? Eu vejo que você faz um trabalho, eu vi aqui, né,
aqui no Lampião, né? Eu acabei de entrevistar o Christopher Caden-Smith. O Christopher Caden-Smith vai de escola em escola. Ele leva o Desafio dos Bandeirantes, o Bandeira do Elefante da Arara. Ele vai nas escolas, ele vai para tudo quanto é lado para justamente mostrar para a nova geração, pessoal de 12, 13, 14, 15, 16 anos e tal, esse hobby e ampliar o público, né? Essa é uma das grandes sacadas que eu iria falar para quem está buscando criar jogos de RPG, jogos não apenas de RPG, quem está prototipando jogos de tabuleiro, card game, pensar, e isso daí dialogando com literatura, eu tenho uma interface com o mundo de literatura e de quadrinhos, e a gente precisa formar público leitor. E público leitor para jogo é público jogador. Como você mesmo disse, tio Nilton, o Brasil tem um potencial muito grande para expansão no mercado para RPG, e essa expansão, ela, por meio simplesmente de mídia virtual, ela sim vai ter um alcance, mas ela vai ter um alcance da pessoa que já conhece a tag RPG, sabe? É muito difícil você pegar um viajante da internet que vai por pura curiosidade buscar o que é RPG, e se ele busca, ele vai encontrar, pensando nas métricas da internet, D&D ou qualquer jogo que tem muito mais relevância dentro dos algoritmos de pesquisa do que o seu jogo do estúdio independente. Então, a pessoa que vai completamente não sei o que é RPG para chegar no seu jogo independente é um caminho um pouco mais difícil. Claro, dá para estudar estratégia de marketing, mas eu pensaria inicialmente na ocupação de eventos culturais do seu entorno, que essa é uma estratégia que o Lampião faz, tanto na cidade de todos nós, em São Gonçalo, Saquarema, aqui no Rio de Janeiro, lá em Teixeira de Freitas, que é na Bahia fazer e tal. Eventos públicos, ter lugar. Aqui em Belo Horizonte a gente tem vários lugares onde todo fim de semana tem lugar para jogar RPG publicamente, né? Aqui no tem Rio livrarias. De Janeiro, aqui no Rio, a gente já tem desde 2014 que o Lampião no Rio de Janeiro, comigo, a gente organiza eventos em bibliotecas, em aparelhos culturais públicos. É para divulgar apenas jogos de Lampião? Não, eu jogo Old Dragon, eu vou lá para mestrar ou para jogar jogos de RPG, e também é ali que rolam os meus playtests abertos dos jogos. Esse é um dos motivos também da possibilidade de ter uma produção constante, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre rotinas e possibilidades de melhorar o processo de desenvolvimento de jogos, mas eu dou como primeira dica ocupar eventos culturais na sua cidade, no seu local, se fazer conhecido, e claro, né, por meio de boas práticas. Não adianta você ser aquela pessoa tóxica que é mal vista por todo mundo e depois querer vender o seu jogo. As pessoas vão olhar para você, não, né, meu amigo? Não, vai lá, frequenta. Outra coisa que eu considero muito importante é construir interfaces, sair um pouco da caixa, não apresentar RPG apenas em eventos de RPG. Está tendo uma feira cultural, um sarau literário, uma feira de literatura independente, o não você já tem, manda um e-mail para a organização, eu sou autor aqui, é livro, de certa forma é produção literária, você tem ali um processo de editoração e tal, posso mostrar meu trabalho, coloca ali uma banca, sabe? Tem vários eventos até de cultura pop, evento de anime e tal, etc., que tem a Alameda dos Artistas, entra em contato. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você ficar esperando a formação do seu público, do seu jogador, apenas em locais onde as pessoas que já jogam RPG há 30, 40 anos, a barreira de entrada vai ser muito maior, porque ela já conhece um determinado sistema. E cria uma câmara de eco, né? Fica todo mundo... não cresce, né? Exato. E aí,
É claro, não apenas no seu local, aí você começa a ocupar também a internet, dialogar com pessoas. Eu acho que isso é uma coisa também muito importante, não acreditar que o seu projeto, que o seu jogo é a última cereja do bolo, é a melhor coisa do mundo e fica Uhum. guardando para você, não mostra para ninguém, só quando estiver pronto e vai ser aquela coisa incrível e você também Para não jogo não sabe. funciona. Para jogo Não isso não funciona. funciona. Não Isso funciona. não Você tem que funciona. testar. Eu acho que a palavra-chave, né, para quem está criando um RPG e tal, é o teste. Você tem que testar. Você tem que. Ah, e outra coisa também que eu falo pro pessoal, né? Não adianta você pedir para as pessoas jogarem os seus jogos nas comunidades online. Se você Uhum. também não tem que ter uma troca. Tem que Tem ter que ter uma uma troca. troca. Esse, Entendeu? esse era um ponto que eu ia falar, que é o seguinte. Aham. é, eu não sou, como eu estava dizendo, o precursor de nada. Dentro do próprio Lampião, eu não sou nem um dos fundadores, eu cheguei depois, Rafão e Jefferson, mas eu acho que uma coisa que é muito importante para você que está desenvolvendo um produto cultural, e não apenas um jogo, mas sei lá, você é um músico, você é um quadrinista, você tem que conhecer a cena. E quando eu falo conhecer a cena, saber quais são os títulos que estão sendo publicados, por quem, o que está acontecendo, Aham. entender o que está sendo discutido. Você tem que se posicionar ali. Isso não significa que você tem que ser uma pessoa desprovida de caráter crítico. Você tem que gostar do que todo mundo está fazendo. Não. Mas você não. Primeiro, você não vai sair queimando todo mundo, você nem conhece todo mundo e tal, e você precisa compreender aquela É. linguagem. Por exemplo, vou dar uma questão assim bem tranquila. Eu não sou a pessoa que tem tanto conhecimento de RPG de super-heróis. Não tenho. Eu não tenho muito conhecimento, não é exatamente o gênero que eu tenho tanto domínio, não tenho uma alta. Eu não tenho muita literatura e nem vivência de jogo. Eu não tenho muito tempo de jogo de super-heróis e tal. Mas Uhum. saber o que está se falando hoje, heróis, tipo a Redbox trouxe o Icons, ou a Jambô tem o Mutantes e Malfeitores, entender o que o mundo dos heróis tem Uhum. trazido. O Lampião traduziu o Poderes para o Bem, que é do mesmo autor Dungeon do, World. Dun- do Dungeon World. É, o Lampião tem alguns títulos que a gente aqui trouxe, né, que faz o licenciamento, como Desafiantes e Sombras Urbanas, mas entender o que está sendo discutido hoje na cena é uma coisa importante. Ter Uhum. a possibilidade de conversar, saber Uhum. minimamente quem é que está no mercado, quem é que está Trocar fazendo, ideia, isso. trocar ideia, conversar Isso. com as pessoas, aparecer Isso. em evento. É aquilo. Eu acho que tudo isso ajuda a você, obviamente, ser visto, mas além de ser visto, mas isso também é um processo para o seu estudo. Por que eu digo isso que é importante? Ainda que você tenha uma boa ideia para criar RPG, e que você gosta muito de jogar e tal, etc. Quando você está desenvolvendo qualquer projeto, audiovisual, literatura, você tem um momento que você vai ter que estudar, fazer uma análise do que foi publicado, Levantamento de bibliográfico, né? levantamento Isso, bibliográfico. exatamente. Não é, Tem não que é ver o que porque. que já foi feito, o Exato, que que já foi feito, exatamente, para você também oferecer algo novo, oferecer exato. algo diferente. Exato, Então, é. esse Isso é levantamento básico. É. esse levantamento bibliográfico, muitas pessoas entram em contato com a gente, Lampião, manda mensagem, conversa com a gente em eventos, e eu costumo falar igual que eu falo para orientando, né? E aí, qual foi o levantamento bibliográfico? Qual é o estado da questão atual? Uhum. Literalmente é isso, é tipo a dissertação do mestrado, chegar e virar para a pessoa qual é o estado da questão? Você quer desenvolver um jogo sobre sei lá, ninjas no mundo cyberpunk. Isso já foi tratado? Se Aham. foi, como foi? Porque o Uhum. ponto é esse, também não é em pensar que o seu vai ser o ultra inédito, mas se já foi, o que você pode oferecer de diferente? Aham. Se não tem nada de diferente, a pessoa vai Isso. recorrer àquele que é o mais antigo, que já conhece, tal, etc. E Um no outro caso, ponto que e no caso, só dando uma pausa, uhum, nesse ponto, quando você está produzindo RPG, quando você está fazendo RPG, é uma coisa muito importante para todo autor de RPG.
RPG, você não está escrevendo para você. Você está escrevendo para o público julgar. Então, o teste, o feedback é valioso, é precioso. Tá? Principalmente, se você tem que ter todo tipo de feedback. Você tem que ter o feedback de quem nunca jogou RPG. Isso aí você vai conseguir mais em evento, né? Porque online você vai entrar mais em contato com quem já joga. Mas é legal também ter o feedback quem já é velho de guerra. Com Porque quem é velho certeza. de guerra já tem história, já tem um olho cansado, olho já maduro, e para falar assim, olha, o negócio aqui tá legal, isso aqui vai dar problema para você, não sei o quê. Mas o mais importante é testar. Você tem que testar, tá? Testar, testar, testar e testar mais um pouco. Aí vem o outro lance. Para você testar, você precisa de pessoas para testar o seu jogo, ok? Então, basicamente, se você está numa comunidade de criadores de RPG e você quer que alguém teste o seu jogo, seja generoso, seja coração aberto, seja simpático, seja respeitoso e teste o jogo das outras pessoas também. Você tem que ter essa troca. Não adianta você estar numa comunidade de criadores de RPG e você não interage com ninguém, você não dá feedback para ninguém, e aí quando você faz o seu jogo, fala assim, gente, vocês não vão testar o meu jogo, não? Não, não é assim. Não é Tem que assim. ter uma troca. Porque todo mundo precisa, todo criador de RPG precisa de gente para testar. E como é que você encontra gente para testar? Testando o jogo dos outros. Eu vou lá, testo o jogo do Jorge, aí eu dou o feedback assim, eu falo, Jorge, eu tô com esse jogo aqui, você quer dar uma testada para mim e tal, ver o que você acha? Outra coisa também, não pede para um grupo de jogo testar, por exemplo. Isso é algo que eu não acho muito legal, assim, principalmente quando você não conhece a pessoa. Quando você conhece, tudo bem, vale tudo, né? Você é seu amigo de 10 anos e tal, aí, whatever. Mas quando você não conhece a pessoa, não chega assim, ó, você quer testar o meu jogo no seu grupo? Não. Se oferece como mestre, ou como assim, olha, eu quero fazer uma demo, vocês topam jogar? O seu grupo topa jogar comigo? Vou fazer um Skype aqui, a gente vai jogar. O que vocês acham? Porque o jogador de RPG adora jogar. Entendeu? Agora, você passar um jogo para uma pessoa, para um mestre, estudar o jogo e mestrar para o grupo dele, aí você tem que ter uma relação, principalmente se o pessoal não te conhece, alguma coisa assim, né? Falando a dica, o pessoal está começando. Você tem que ter uma relação muito íntima, porque a pessoa não vai querer perder tempo, pegar um jogo cheio de bug, por exemplo, e testar de uma pessoa que você não conhece, por exemplo. É mais difícil. Então, a minha recomendação é isso. Se ofereça. Fala assim, olha, eu tenho esse jogo, se alguém está afim de jogar, se você for lá nas comunidades de RPG BH, o que mais tem é jogador seco para jogar. É o que mais Sim. tem. E qualquer coisa. E qualquer coisa. Entendeu? Não, eu só quero jogar, porque eu não encontro gente para jogar. Então, se oferece, mestra uma partida, mestra uma coisa assim, e vai. Tem muitos canais de streaming, né? Tem canais que você tem que negociar um jabazinho, alguma coisa assim, para eles jogarem o seu jogo, divulgarem o seu jogo. Mas, gente, isso não é vergonha, não é? Isso é. Cara, a gente tem que criar um mercado, a gente tem que criar uma comunidade cultural tempo é precioso, entendeu? Tempo é precioso, né? Se tem um grupo que está afim, tem lá, ele tem o canal de streaming e está afim de fazer de mestrar o seu RPG, cara, dá de presente pro cara o PDF, dá o livro pro cara o PDF, porque é maravilhoso. A melhor coisa para vender um RPG, para divulgar um RPG, é uma sessão, um demo, uma sessão. O pessoal vai ver o negócio em atividade, entendeu? Tem três coisinhas que eu acho bacana. Quando Uhum. o projeto estiver mais maduro, depois que você já depurou, né? Porque a ideia de você ir retirando os bugs é depurar. Depois que o jogo estiver bem depurado, tem uma prova de fogo que eu acho que é muito legal. Mas isso é depois do jogo estar mais maduro, que é o seguinte. Se você tem um grupo de pessoas que já conhecem o jogo, e aí eu acho que a grande sacada do Lampião, talvez esse seja um motivo de ter uma produção tão Grande. constante, Uhum. é porque são 4 pessoas atualmente, e essas 4 pessoas, uma joga da outra, a gente joga junto, uma leu do outro, então Olha o fica. segredo da Lampião Studios, né? É, isso aí. Esse é o.
talvez seja o grande segredo. Um Aham. tá, um tá, tem um projeto que está rolando, tem alguém que está diagramando um capítulo, o capítulo seguinte está sendo revisado e tem várias coisas que estão acontecendo. A gente tem um cronograma que, se é uma pessoa que não está com o olhar treinado, a galera olha assim e fala o que está acontecendo, mas tem projetos que estão rolando já para o ano que vem aí. E para mais para depois também. Mas o teste prova de fogo é o seguinte: você é o autor. Depois que o jogo tiver mais ou menos quase brinco, alguém mestre, você é jogador. Esse é o Uhum. teste para mim. Por Aham. quê? Se você está no papel de jogador e tem alguém que está conduzindo aquele jogo e você está vendo que ele está rodando e não está na sua mão, porque também é aquilo, quando o jogo ele vai ser para o mundo, não vai ser para você, uma coisa é ele tá rodando certinho ali na tua mão. Agora, quando você está vendo outra pessoa ali narrando o teu jogo e a coisa está funcionando, aí, ok, beleza. Duas outras coisas que eu acho muito importantes, sobretudo para quem está começando, de verdade, não começar por algo megalomaníaco. O teu Uhum. jogo de Muito bom. 300 páginas vai sair, mas você está começando. Olha para o Belregard, por exemplo. O Belregard é o primeiro projeto do Lampião, que ele saiu depois que pelo menos 10 outros títulos saíram. Na verdade, mais do que 10. O Belregard, ele é um dos mais recentes nossos que foi publicado, mas até ele ser publicado, vários outros menores foram. E por que isso é importante? Primeiro, o ser humano ele se auto-sabota. Se você tem um projeto muito grande, você não está vendo ele acontecer, você vai colocar pedras, você vai querer engavetar ele. Projetos menores, quando a gente fala em estúdio e algo independente, não precisa ser necessariamente um livro inteiro. Publicar, criar RPG pode ser uma aventura. Ah, eu já jogo Old Dragon, escrever uma aventura, jogar lá no Dungeonish, fazer um hack, uma adaptação, um jogo menor. Você mesmo vai treinando, vai fazendo com que você veja que você é capaz. Porque assim, muitas vezes a pessoa começa com o projeto da vida dele, com um grande cenário e tal, e ele Uhum. nem tem o hábito da escrita, porque isso é uma coisa que pode parecer boba, mas essa ideia de, tenho uma grande ideia, vou sentar na frente do computador, vou digitar 300 páginas, não existe. Você precisa ter uma rotina. Quantos toques por dia? Qual o tempo que você vai destinar para isso? Uhum. É um papo super quadrado que o professor lá de história está falando. Mas não é assim. Quando a gente deseja escrever e tocar um projeto, a gente precisa ter essas práticas. Fazer cronograma, apresentar os entregáveis, tipo, olha, eu vou ter o capítulo de regras de jogo terminado até o final do mês. O primeiro Uhum. draft, né? Uhum. Não nada finalizado, mas o draft. Uhum. É importante que você coloque esse tipo de metas e de rotina e você coloque, olha, eu vou ter todos os dias de 8 da noite até as 9 da noite, 1 hora por dia para me dedicar a esse jogo. Acredite, você pode parecer que é um papo muito quadrado que você está ouvindo, mas isso faz muita diferença. Não existe a ideia do gênio de, olha, estou andando na rua, meu Deus, tive uma grande ideia, vou pegar aqui meu celular, nossa, escrevi um jogo. Não existe isso. Isso é Ainda uma mais coisa. que o RPG nunca fica pronto. Um Não, RPG, isso. ele nunca fica pronto. Eu gosto de dizer, eu gosto de falar que, tanto para escrita, escrita de contos, escrita de livros e tal, escrever, ele na verdade é feito por camadas, Uhum. tá? Ninguém escreve uma coisa pronta. Você escreve a primeira camada, que é um rascunho com as ideias gerais, está tudo muito confuso no começo, você não sabe direito para onde você vai chegar. Aí, beleza, terminou o primeiro rascunho, agora você vai reler, né? Vai ver como é que está a explicação, vai tirar repetição de termos, repetição exagerada. Muitas vezes depois a coisa que mais acontece quando você está escrevendo, você começa a repetir coisas que você já falou antes, já falou uma vez. Às vezes as frases estão longas demais, estão muito confusas, você tem que quebrar, você tem que reduzir. E aí, no caso de RPG, tem feedback das mesas de jogo, uma ideia que você teve para simplificar, a busca da elegância, da simplificação.
né, para resolver. A releitura, brasileiro não relê o que escreve, isso é um péssimo hábito. Você vai ter que criar o hábito e vai ter que aprender, eu tive que aprender a amar a reescrita. Hoje eu gosto mais da reescrita do que da primeira escrita. Então você tem que acostumar a reler o que você escreveu, ler em voz alta, por exemplo, isso ajuda a pegar, a você ver com outros olhos, passar para outra pessoa ler. No caso de regras de jogo, então, a regra de jogo é receita de bolo, ela tem que estar super, super claro. Você tem que exemplificar o que você está falando. Porque quando na nossa cabeça, quando você cria um jogo de RPG, está tudo claro, está tudo beleza. Uhum. Aí vem a grande tarefa de qualquer artista de passar o que está aqui para o outro. Né? Passar a sua sensação, passar aquilo que você visualizou para o outro. Aí é que vem, o gênio é o cara que ele é obcecado com clareza, ele é obcecado em passar exatamente a concepção que ele teve para outra pessoa, mas isso não é feito de um dia para o outro, isso é feito com muita relação, com muita reescrita, né? E com muito corte. A maestria da arte da escrita está quando você consegue ver as gorduras no seu texto, ver as coisas que você consegue separar, o que é essencial do que é firula, do que não é essencial. Né? Em jogo de RPG, muitas vezes, eu vejo parágrafos, eu vejo capítulos inteiros que só existem porque tradicionalmente se escrevem esses capítulos. Uhum. E ninguém nunca parou e pensou assim, pera um pouquinho, por que eu estou escrevendo esse capítulo que é RPG usando a mesma linguagem que todo manual de RPG tem? Eu não posso fazer isso de um jeito melhor, mais elegante, né? Eu tenho pensado o Arquivos Paranormais ele foi pensado, a própria organização dos capítulos e o jeito que ele mostra, que ele apresenta o jogo, ele foi feito meio que para subverter algumas coisas em manuais de jogo. Alguns clichês de manual de RPG. Isso. Uma coisa que eu coloquei em Arquivos Paranormais e que foi meio que uma aposta e que foi algo um tanto curioso eu entregar o Arquivos Paranormais como um manual, no sentido dele ter até fluxograma. Se isso aqui acontecer, então é isso aqui. Se essa regra acontecer isso aqui, vai vir para cá. Se isso aqui, porque legal. Normalmente isso era apresentado em manual de RPG de uma forma se esgotava narrativamente para algo que podia ser graficamente entregue. Por que a gente precisa, por que a gente negligencia outras formas de se apresentar um conteúdo? Dá para fazer isso com gráfico, dá para fazer fluxograma, dá para fazer organograma. Existem outras estratégias que você Existem pode usar. Outras pode fazer um quadrinho, por exemplo, pode né? Fazer um monte de página de quadrinho. Então, esse tipo de coisa é bem bacana. E outra coisa sobre testes, eu acho que é importante também, quando você estiver organizando seus testes, é que você faça com que o teste tenha um objetivo discreto. Você não chega para o seu grupo de jogo, vou testar aqui o jogo, como se é o jogo todo pronto. Não, vou testar o mecanismo de sanidade do meu jogo. Você vai fazer uma aventura, os jogadores não vão saber que você está testando o mecanismo de sanidade, mas o que você efetivamente está testando, você vai ter que fazer ali uma ficha de avaliação, ok? Você vai ter que fazer uma ficha de avaliação, comportamentos esperados, o que está fora da curva, se está ok e tal, para aquilo ali, para essa mecânica. E depois, letalidade, ou então, condições, envenenamento e tal. Fazer com que cada aventura tenha um objetivo discreto. Por quê? Primeiro, você achar que você vai fazer uma aventura teste, só nessa aventura teste você vai testar todas as nuances do teu jogo, não vai. Segundo, você precisa que o seu teste tenha algo que seja tenha uma avaliação possível, uma ficha de avaliação. Você precisa extrair dados daquele teste para que esses dados sejam fundamentais para a reescrita do seu capítulo. Senão você está
simplesmente jogando, e não fazendo demérito com simplesmente, mas você está só jogando uma partida. Se aquela partida tem um propósito, você precisa colocar as metas daquela partida, vou testar os mecanismos de sanidade. Beleza. Funcionou? Não funcionou? Não funcionou por quê? Depois, para mexer nas regras e depois fazer outro teste. Senão você não está testando, você está jogando ali uma partida com o pessoal. Então tem que ter um objetivo assim claro, né? Tem que ter um Tem que ter. objetivo claro do que você está fazendo, né? Agora, uma outra coisa que eu ia falar, já que a gente está falando sobre, sei lá, às vezes subverter o manual e tal, a gente tem que pensar que o jogo é uma linguagem, né? O RPG ele é uma linguagem, a gente se expressa por meio do RPG e de outros jogos, e a gente também pode colocar nos nossos projetos, nos nossos jogos, forma da gente tensionar essa forma de expressão. O que eu quero dizer? Mesmo que você tenha uma proposta de fazer um jogo que tem um cenário tradicional, exemplo, fantasia, medieval, não significa que todos os tropos daquele tipo de narrativa, de cenário, precisam ser cumpridos. Você, às vezes, faz um pequeno twist, uma pequena questão, por exemplo, é um mundo de fantasia medieval com contato com alienígenas, por exemplo, e que tem alienígenas ali. Claro, você não precisa ser gonzo, tá? Não precisa ser uma coisa completamente Pode ter engraçada. um tema, né? Pode ter um tema Pode ter específico, tema, né? pode ter um tema. E exercite isso. Por exemplo, eu quero fazer um jogo que ele é um jogo de sobrevivência, uma coisa talvez ou apocalipse zumbi, ou viver uma pegada meio Mad Max, alguma coisa assim. Tem que ter alguma coisa de sobrevivência. Ok. Como é que vai funcionar a questão ali de recursos, da água e do dinheiro e tal? Pode ter alguma coisa diferente, alguma coisa para dar uma grande mudança no mundo. Então, por exemplo, pensa numa pegada meio Mad Max, um negócio meio que sem lei, só que saindo do dieselpunk, já pensar que já tem. Não é exatamente um dieselpunk, já tem, sei lá, energia solar e tal. O que teria de diferente ali nesse mundo? Pensar nesse tipo de coisa, porque assim, não pense que a sua ideia vai ser ultra original. Esse é o grande ponto, porque nada é exatamente original, você não vai estar criando nada do zero. Mas, se você gosta de um determinado gênero, o que você pode colocar em cima daquele gênero para ter um flavor, para ter um sabor diferente, para ter alguma coisa, para que o público pegue aquilo ali e fala, pô, eu identifiquei qual é o gênero que você está tratando, pô, mas essa tua ideia aqui me pegou. Esse detalhezinho aqui foi diferente. A dica que eu passo também é que, assim, apesar de não tem praticamente nada original, né? Você pode fazer essa colagem, você pode misturar gêneros, você pode misturar elementos para criar uma coisa nova, no caso de conteúdo, de flavor, de cenário. Mas a outra coisa que eu gosto sempre de falar é que realmente não tem nada original, porém, existem infinitos pontos de vista. Os pontos de vista são infinitos. Então, no ponto de vista que a grande lance da literatura contemporânea, lá do pós-guerra até hoje, né, é a questão do ponto de vista. Você tem, por exemplo, hoje em dia, é muito comum, você tem história de detetive, clichêzão, tropo total, mas você muda o ponto de vista. Então, você pode fazer um jogo de detetive que o ponto de vista é da secretária. Você faz um jogo de RPG que é a secretária do detetive, né? Você faz um jogo de tipo Move On, que é um horror que o ponto de vista é do serial killer, né? Ao invés de ser da vítima, você bota o ponto de vista em outro lado, né? Você pode fazer um jogo Mad Max, mas, na verdade, os jogadores vão jogar com sociedades e não com uma pessoa, né? Vão ser vários vilas, cada personagem é uma vila pós-apocalíptica, e eles vão lutar contra o outro, e vão ver qual que é a vila que vai prosperar e qual que é a vila. Então você pode criar bastante, porque os pontos de vista são praticamente infinitos. Então você muda o ponto de vista de um gênero, né?
fazer um jogo de RPG de fantasia medieval, tipo Darkest Dungeon, que o foco é no estresse dos personagens e não realmente nos massacres que eles fazem. É como os massacres que eles fazem em dungeon, como é que isso vai afetando eles, as experiências que eles têm sendo devorados por goblin, caindo no... Como é que isso vai afetando o psique dele. Então, é um jogo que o ponto de vista é psicológico, é a alma dos personagens tradicionais de fantasia medieval. Né? Então, tem muita coisa para fazer. Só para a gente ir chegando no final, que eu vou chamar você de novo, a gente vai falar mais coisas assim, né? Eu queria que você falasse para mim o que você acha de dica de divulgação, com a sua experiência na Lampião, e dica de capitalização para pequenos estúdios, né? Que eu acho muito importante a gente criar essa cultura no Brasil de nós, dos fãs, de quem joga RPG, contribuir, né? Participar de uma economia para poder incentivar mais pessoas a criarem jogos, e quanto mais gente criando o jogo, é a mesma lógica que eu tenho com a escrita de romances, e por isso que eu fiz o canal, tem mais de 60 aulas de escrita criativa lá e tal, o pessoal pode checar. Eu sempre falo, quanto mais escritores tiver no Brasil, mais leitores tem. É sempre assim, quanto mais mestres de RPG existem em qualquer lugar, mais jogadores tem. Quanto mais jogadores, mais mestres, você cria essa progressão. Então, e a capitalização é importante. É muito importante a gente criar essa cultura, né? Como sempre eu falo, a gente tem RPG no Brasil desde a década de 80, desde comercial mesmo, talvez desde 89, 87, 88, né? Mas a gente está sempre começando do zero, sempre batendo firme para poder ir expandindo. Então, quais são as dicas de divulgação, sua capitalização e a mensagem final que você teria para nós aqui? O que você acha? Então, dicas de divulgação, se pensar de algo local, se você já começa a fazer as pontes de contato, tanto virtuais quanto na tua cidade, no seu bairro, no seu estado, no espaço físico. Nos espaços físicos, você vai desenvolver ali um network, com a galera que já vai estar, por exemplo, o dono de uma luderia, e o dono daquela luderia, você já chega lá para fazer o lançamento do teu jogo, ou a divulgação, ou faz o teste aberto num determinado dia. Tem muitas dessas lojas meio nerds, que é meio que uma hamburgueria e que a galera se junta para jogar board game ou jogo de RPG, faz um contato com essa galera para fazer ali um evento, uma divulgação, isso é uma coisa bacana. Os equipamentos públicos, as lojas, gente, esse mercado que é chamado de geek, nerd e tal, etc., há crescimento, a gente está em um processo de crise econômica, mas tem um crescimento, é praticamente impossível de fazer uma comparação dessas luderias e desses cantinhos mais que tem board game e RPG há uns 10 anos atrás. Então há uma expansão em torno disso, então vale a pena grande. conhecer esse mercado, porque assim, literalmente é um mercado. O dono de uma loja que vende jogo, sabendo que você é um produtor e que é um autor de jogo, que está fazendo ali um lançamento ou um teste na loja dele, vai ser win-win para ele e para você. Depois você vai colocar seu livro para vender ali na loja dele, sabe? Esse tipo de coisa é interessante, é importante que você se posicione nesse mercado e esteja pronto para ser também, para construir pontes. E aí não apenas nos espaços físicos, obviamente no mundo virtual também, entrando em diferentes comunidades, conversando com autores, fazendo collabs, trabalho colaborativo. Vai ter alguém que vai fazer um financiamento coletivo, você faz ali uma aventura ou alguma proposta para um determinado jogo, faz uma leitura crítica, faz uma resenha, joga o jogo e divulga, e isso vai criar essa network, essa comunidade, essa rede virtual. É uma comunidade. É uma comunidade que vai ser super positiva. E esse é um ponto que eu vou dizer que você vai ter engajamento orgânico, óbvio, mas existem estratégias, que aí são estratégias de marketing. O que eu sugiro? Que você busque pesquise e que você busque ser uma pessoa acessível e manter as suas redes, não um perfil público, mas um perfil que seja do seu estúdio ou seu perfil profissional em Twitter, Facebook, Instagram.
sabe, as diferentes redes, manter essas redes vivas, porque também não adianta você falar, eu tenho lá o meu Facebook, uma postagem de 2017 só, do teu estúdio. Tem que estar Ótimo, atualizando sempre. tem que estar atualizando sempre. Vocês têm um site, né, que fica sempre atualizado, né, com blog e tudo, né? Então é importante ter, né? A gente tem um blog, a gente tem um canal no YouTube, a gente tem a página do Facebook, a gente tem o Instagram, e todos eles a gente tem quase que nós temos uma linha de divulgação para os diferentes veículos, porque a gente sabe o que dá mais alcance. E aí é interessante que você estude qual tipo de imagem que você pode colocar no Instagram que tem mais alcance, quais as hashtags que você vai utilizar. Isso daí é um estudo que é... E pergunta entre si, né? Por exemplo, entra em contato com você, fala assim, Jorge, eu tô aqui com o RPG, eu sou uma pessoa super aberta. Todo mundo para conversar. O pessoal compartilha, essa é uma boa ideia também, mais para frente a gente falar de marketing de RPG, eu vou fazer uma conversa aqui, né, sobre isso. E as informações estão aí, cara. Tá na ponta do dedo. Isso. Sobre capitalização. De uma forma bem tranquila, existem as plataformas de financiamento coletivo que podem ser utilizadas como sistema de assinatura para financiamento recorrente, Patreon, Padrim, Catarse Assinaturas e tal. Apoia-se, né? Apoia-se, Kikante também. Então tem várias. Você pode utilizar as plataformas de financiamento coletivo para um único projeto. Essa questão de fazer financiamento coletivo para um único projeto, eu vou ser muito quadrado. Estude antes de fazer, bastante. Em virtude do financiamento coletivo, que ele é considerado, quando ele fracassa, infelizmente, não era para isso acontecer, mas isso gera uma desconfiança com o público. Então, estude antes de fazer, verifique quais são as boas práticas que o pessoal do mercado está utilizando, conversa com a galera que fez um financiamento coletivo. A galera é aberta para conversar, para trocar ideia, pode mandar mensagem para mim, para o Lampião, para o Jefferson, para o Rafão, a gente conversa sobre isso. Por quê? Porque, como você mesmo disse, a gente não quer que você fracasse, a gente quer que você consiga sucesso, porque é mais gente julgando. Então é super positivo. É super positivo que isso aconteça. Beleza, mas eu não tenho know-how, eu quero fazer só livro virtual e eu quero começar, por exemplo, ganhar uma grana com isso, eu quero saber como é que isso pode acontecer. Primeiro, existem formas de doação direta, como o PicPay, que você pode utilizar, PagSeguro, tem várias formas, o PayPal, que você pode utilizar para capitalizar, e existem diferentes marketplaces. O mais conhecido internacional, se você já quiser publicar em inglês, ou mesmo já tem edições em português e espanhol, é o grupo Drive-Thru RPG. Que é o mesmo do RPG Now, é o mesmo grupo, né? Que é o Drive-Thru RPG. Então você pode colocar o seu livro digital lá. E como que funciona? Você vai colocar sua conta lá ou você vai colocar sua conta lá do PayPal, e eles vão retirar um percentual da sua venda e vão depositar lá. É independente, não vai ter... O único atravessador vai ser o marketplace, mas normalmente isso vai te dar um alcance maior fora do Brasil. Dentro do Brasil a gente tem um marketplace chamado Dungeonist. O Dungeonist, ele segue os moldes do Drive-Thru RPG, e lá também tem, no Dungeonist, tem o Print on Demand. Então a possibilidade de você... Né? A possibilidade de você ter o seu livro impresso também. É um serviço que nós do Lampião nós usamos tanto para livro digital quanto para livro físico. O Lições do Medo é uma expansão para o Pesadelos Terríveis, que está lá como print on demand, e é uma plataforma que é super idônea. Já, assim, a Redbox Editora não consideraria idôneo se
sabe, se ela não colocasse os livros dela dentro do Dungeon Niche, ou Aham. seja, não precisa ficar com medo, vou perder meu dinheiro, os caras. Não, não é. É porque às vezes as pessoas são muito ressabiadas com qualquer coisa. Aham. Que É ainda uma não galera que conhece trabalha. como é que funciona, né? Exato. Funciona super bem. Você recebe relatórios a cada venda, relatórios mensais. Legal. Você coloca lá a sua conta, é acreditado direitinho. E eu acho que é interessante que esses, como eu havia falado, dos projetos menores para começar, que você comece a construir a sua biblioteca. Ou seja, você vai colocando jogos menores, vai colocando lá no Dungeonish, um Drive-Thru RPG, cria ali o seu blog, o seu site, e vai colocando material, vai criando um portfólio. Literalmente é isso que você tem de construir. Apresentar a sua produção, o seu jeito de produzir, porque isso vai te projetando no mercado, as pessoas vão te conhecendo, e isso vai ser algo que vai facilitar as portas maiores a serem abertas. Eu acho que é uma coisa importante que você não pense que para divulgar o seu trabalho você vai ter que ter aquele seu grande projeto pronto. Não, você vai fazendo trabalhos menores, vai aparecendo. Pense como um ilustrador que tem uma ideia de ter o grande quadrinho que ele vai fazer. Ele é um quadrinista, ele faz uma tira, ele faz uma ilustração, ele coloca uma página de demonstração e vai fazendo literalmente um portfólio. Isso é Criando uma a coisa que história dele. Né? Exatamente. Então, joia, Mister Jorge, muito obrigado pela presença aqui no Nitrocast. Acho que foi muito rica essa conversa sobre criação de RPGs. Queria agradecer aí a sua presença. Pessoal, vai lá na Lampião Studio, checa lá o RPG da galera. Tem, para cada um desses RPGs que a gente falou, tem um material enorme de suporte, ficha de personagem. Visita lá o site da Lampião que vocês vão gostar bastante. Você tem alguma mensagem final aqui para a gente, Jorge? Eu agradeço, agradeço aqui pelo convite a você, agradeço a todo mundo que teve paciência de chegar aqui até o final, que a gente fala pra caramba, né? 2 professores falando, acabou. Acabou. Deixou 2 professores falando aqui, essa é uma loucura. E última mensagem, pedir para que vocês acompanhem, né, o Lampião, dá uma curtida nas nossas redes sociais, e aquilo, querendo mandar qualquer tipo de mensagem, elogio, crítica, dúvida, eu tenho aqui uma ideia, como é que faz e tal, então, poxa, eu quero comprar o jogo tal, eu não sei como é que é, eu sou do Rio, você tem como entregar em mãos, a gente dá um jeito, pode conversar legal. com a gente é super acessível, e continue acompanhando os lançamentos. Esse ano ainda tem Encantos e Ceifadores para sair. E quem tiver algum RPG já pronto e tal, pode apresentar para vocês, para ver se faz alguma parceria, alguma coisa assim. Manda mensagem, a gente conversa. Manda lá e conversa. É aquilo. A gente cria jogos, mas todos nós do Lampião nós somos jogadores. E se é um jogo bom, a gente coloca na mesa e a gente joga. É isso aí. Legal. Então, joia. Então, pessoal, é isso aí. Termina agora o nosso Nitrocast Lampião Studios Special. Até mais, galera. Valeu, tchau. Nitrocast, doido demais.